Em Daniel capítulo 2, versículo 47 ao 49, nos diz assim: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, rei e revelador dos mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também fez chefes dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, preste atenção, e pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Amém? Diga assim comigo: Deus continua falando e revelando ao meu coração a tua palavra. Escuta isso aqui. O capítulo 2 de Daniel fala sobre o sonho do rei Nabucodonosor. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados para a Babilônia, junto com aquele povo que foi levado, de Jerusalém. Ali o rei Nabucodonosor destrói o templo, rouba os utensílios do templo, leva cativo o povo de Israel, boa parte do povo de Israel. E a palavra do Senhor nos mostra algo muito profundo. Quando nós começamos lendo sobre esses 3 homens, dentre tantos que estavam lá na Babilônia, quando nós começamos lendo a respeito desses 3 homens, a partir do primeiro capítulo do livro de Daniel, nós observamos que ali existem 4 pessoas que se destacam no meio de todo o povo de Deus. E eles se destacam por algumas qualidades. Uma dessas qualidades era a sua devoção a Deus. Vou repetir isso aqui. Uma das suas qualidades era a sua devoção a Deus. Eles eram tão devotos, eles eram tão íntegros, eles eram tão sinceros diante do seu Deus. O seu nível de responsabilidade, de comprometimento com o seu Deus era tão profundo, que quando eles chegam lá na Babilônia, eles decidiram em seus corações que não iriam se corromper. Acontecesse o que pudesse acontecer, eles não iriam se corromper, eles não iriam se dobrar diante de outros deuses, eles não iriam negar a Deus. Irmãos, e entenda que todas as vezes que nós assumimos um propósito com Deus, todas as vezes que nós assumimos um pacto com Deus, nós vamos ser provados nisso. Muitos, ao serem provados, acabam sendo reprovados. Muitos acabam sucumbindo na fé. Muitos acabam deixando para trás os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus. Quando são provados, vai chegar um momento da nossa vida que vamos ter que provar que verdadeiramente somos de Deus, cremos em Deus e que temos Ele na nossa vida. E Tiago nos mostra algo muito lindo, É algo como se fosse, até parece que ele estava brigando, discutindo com alguém. Ele diz assim, me mostra a sua fé pelas tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai ter que provar. Vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai ter, irmãos, que provar, independente de qual maneira seja, que verdadeiramente temos Deus na nossa vida. Quando assumimos uma aliança com Deus, quando assumimos um relacionamento com Deus, um pacto com Deus. Aliás, no mês que vem,
durante todas as quartas-feiras do mês de julho, estaremos com a campanha Aliança com o Senhor. Irmãos, dizem que os maçons, quando eles decidem, são convidados para ser maçom, uma das primeiras coisas que muda na vida do maçom é a questão financeira. E estudando um pouco sobre isso, eu entendi o como e por que eles conseguem se projetar financeiramente. Isso começa através de um pacto, através de uma aliança. Então vamos entender: se o homem faz um pacto com o diabo e faz uma aliança com o diabo vai roubar a vida dele. Ele já está condenado ao inferno se não se render a Deus. E o diabo faz se cumprir na vida do homem aquilo que ele pediu. Como que Deus não vai fazer na nossa vida aquilo que a gente deseja, se a gente fizer uma aliança com Ele? Prepare o seu coração, irmãos. Deus nunca quebrou aliança. Deus nunca quebrou aliança. A Bíblia nos diz que naquele momento Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, ele se encontra ali no palácio, e por vários momentos ele fora provado, e Deus permitiu que eles fossem provados, porque Deus conhecia aqueles rapazes. Tudo que Deus fosse fazer na vida deles, como de fato fez, era porque Deus conhecia. Preste atenção. Eu falei no início desta mensagem que muitos de nós pedimos e não recebemos, porque pedimos para os nossos próprios deleites. Ou seja, aquela pessoa egoísta, é aquela pessoa que ela vai pedir, vai receber, ela vai ficar somente para si com aquilo, ela não vai glorificar o nome de Deus com aquela bênção, com aquele milagre que Deus fez. São pessoas que agem como se Deus fosse o empregado, que ela paga por um serviço, o empregado oferece o serviço, e a pessoa, se quiser agradecer, agradece, se não quiser, não agradece. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Deus, Ele precisa de pessoas em que Ele possa confiar. Vou repetir isso aqui. Deus, Ele precisa e abençoa pessoas que Ele possa confiar. Pastor, como é uma pessoa que Deus não pode confiar? É aquela pessoa que quando ela quer um milagre, ela vem para a igreja, esteja chovendo, esteja fazendo sol, esteja relampejando, independente do tempo, ela está ali buscando, está fazendo campanha, porque ela precisa. Só que quando o milagre acontece, ela começa a se afastar. Quantas pessoas você conhece assim? Quantas pessoas já fizeram tantos votos com Deus e Deus honrou? Votos financeiros e Deus honrou. E hoje tem dessas pessoas que nem sequer o dízimo, que é a obrigação do crente, ela entrega no altar do Senhor. Preste atenção. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, está na mão do Pai. Ele só precisa de alguém que ele possa confiar. Se ele confiar em você, se ele vê em você sinceridade, responsabilidade para receber o milagre e continuar firme, glorificando a Ele, exaltando o nome dEle, querido, acalma o teu coração, alegre-se no Senhor, porque milagres e mais milagres Ele vai fazer na tua vida. Se Ele encontrar em ti, se Ele confiar em você, pode se aquietar, porque Ele vai fazer. Presta atenção. A Bíblia nos diz, no capítulo que nós lemos, eu estou aqui para provar para você o que acontece quando nós glorificamos o nome do Senhor, quando nós fazemos algo para a glória dEle. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 2, que Nabucodonosor ele teve um sonho, e a Bíblia declara que ele reúne os feiticeiros, os magos, reúne todos os adivinhões do palácio. E ele diz assim, irmãos, olha que loucura.
Olha que loucura desse camarada. A Bíblia nos diz que diante de... Ô Ricardo, vê como é que está a câmera lá? Que acho que mexeu ali, dá uma olhada lá. A Bíblia nos ensina que diante do sonho de Nabucodonosor, ele diz assim, ó, quando ele chama os magos, ele diz assim: olha, eu tive um sonho, e eu quero que vocês não apenas interpretem o sonho, mas eu quero que vocês adivinhem o que eu sonhei. Olha que loucura. Eu quero que vocês adivinhem o que eu sonhei. Irmãos, seria quase impossível. E a Bíblia nos declara que agora ele, indignado com aquele sonho, a palavra do Senhor declara que um daqueles magos chega para ele e diz assim: olha, rei, permissão para falar. Permissão concedida. Olha, rei, o que o senhor está pedindo é algo impossível. Se o Senhor nos pedisse para interpretarmos o seu sonho, nós iríamos até tentar. Agora, adivinhar o que o Senhor sonhou, aí é impossível. E o rei diz assim: pois é, vai morrer todo mundo. Agora entenda que dentre aqueles que iriam morrer, estavam Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Daniel não estava neste momento. Quando o rei disse que iria matar a todos, Daniel não estava. E a palavra do Senhor nos declara que o mensageiro vai chamar os outros magos, os demais que faziam parte daquele grupo, que eram mais próximos do rei. E esse conselheiro chega até Daniel e diz assim: ó Daniel, você precisa vir comigo, você, os seus companheiros aí, porque o rei vai matar todo mundo. E Daniel pergunta assim para ele: vem cá, mas vai matar todo mundo por quê? Não, porque ele teve um sonho e ninguém conseguiu adivinhar o sonho dele, não. E Daniel disse assim: me deixe falar com ele. A palavra do Senhor declara que Daniel ora a Deus, irmãos. Olha que coisa tremenda. Daniel fala com Deus. E por que Daniel fala com Deus? Porque eles estavam a momentos, a horas para serem mortos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam se mantendo íntegro ali diante de Deus. Só que agora eles estão a horas para a morte. E a Bíblia nos diz que Daniel chega para esse moço, esse mensageiro, e diz assim: olha, antes de sermos levados para a forca, antes de sermos levados para a morte, me permita falar com o rei. E a Bíblia nos diz que a permissão é concedida. Daniel chega até o rei e diz assim: rei, o senhor falou que ia matar todo mundo por causa de um sonho que o senhor teve, rei. Isto não é justo, isso não pode acontecer. E o rei disse assim: eu vou matar todos, independente de quem seja. E Daniel diz assim: ó, eu posso te ajudar. E a Bíblia nos diz, olha, o rei falando, né? Se você conseguir descobrir o que eu sonhei e me dar a interpretação, você será livre e todos também serão livres. Irmãos, você não vai ver na Bíblia nenhum dos profetas adivinhando sonhos. Você não vai ver na Bíblia, exceto Daniel, nenhum profeta dizendo o que alguém sonhou. Você vai ver profetas interpretando sonhos. Agora, adivinhar, descobrir o que uma pessoa sonhou, Daniel foi o único. Ou seja, ali estava acontecendo algo impossível, irmãos. A Bíblia declara que agora Daniel começa a falar com o rei. E na medida que Daniel vai falando com o rei, Deus vai revelando para Daniel o sonho. Só que, quando nós começamos
lendo a conversa de Daniel com o rei, nós vamos observar que Daniel, ele não começa se engrandecendo. Quando chegar na sua casa, leia o capítulo 2, que você vai observar que a conversa de Daniel com o rei começa assim: ó, rei, o Senhor sabe que nós temos um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que lhe constituiu como rei aqui. E ele começa engrandecendo o nome do Senhor. Eu imagino lá do céu Deus olhando para Daniel e dizendo: não, esse aqui eu posso confiar, esse aqui vai ser projetado, esse aqui vai ser engrandecido neste palácio. E na medida que Daniel vai exaltando a Deus, sem medo do rei, sem medo, na medida que Daniel vai engrandecendo o nome do Senhor diante do rei, Deus vai revelando para Daniel, e ele para um momento e diz assim: rei, o Senhor sonhou com uma estátua. E o rei, imagine, né? E a estátua que o Senhor sonhou, rei, tinha a cabeça de bronze, a cabeça de ouro e o pé de barro. E rolou uma pedra, rei, e tocou no pé daquela estátua, e a estátua se quebrou, rei. A cabeça daquela estátua foi arrancada. E na medida que ele vai falando, o rei vai se alegrando com aquilo, porque ainda que ele não interpretasse nada, só o fato de ele dizer o que o rei tinha sonhado, irmãos, já era o suficiente. E ele traz a interpretação do sonho. Ele diz que o reino seria dividido. Ele diz que viria outro após o rei, que foi o seu filho, né, o seu sucessor. E a Bíblia declara, irmãos, que depois que ele interpreta o sonho do rei, ele é levantado como governador da Babilônia. Dobre a sua atenção aqui agora. Só que ele fez um pedido para o rei. Nenhum daqueles homens que iriam morrer foram mortos. Por causa de Daniel, todos foram salvos. Só que aqui tem um detalhe muito importante. O versículo 48 nos diz assim, versículo 49 nos diz algo profundo. Ó, e pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Se você observar o versículo 48, você vai ver que Daniel, logo em seguida, já é constituído governador. E o que aconteceu aqui? Depois que o milagre aconteceu, depois que Daniel conta o sonho do rei e traz a interpretação, o rei constitui Daniel. Põe o verso, isso. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefes dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Agora o versículo 49 é algo muito lindo. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Por que eu digo que isso aqui é lindo? Irmãos, Deus, Ele não faz nada sem propósito, irmãos. Deus conhecia Daniel, conhecia Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus tinha um plano estabelecido para a vida daqueles homens. E como que esse plano iria acontecer? Deus estava provendo uma oportunidade para o plano se cumprir. Eu não sei, queridos, a forma que Deus vai fazer. Eu não sei se Ele vai abrir o céu, se vai mandar anjo, se vai usar uma criança, se vai usar um animal. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu. Se é plano dEle, se faz parte do projeto dEle. Como Ele vai fazer eu não sei, eu só sei que Ele vai fazer. Ele vai fazer.
o que Deus fez? Deus proporciona este momento para projetar Daniel, porque Deus confiava em Daniel. Só que em contrapartida, olha que coisa bonita, irmão, isso aqui me arrepia todo, ó. Depois que Daniel foi abençoado, olha, irmã Xênia, depois que Daniel foi constituído governador, o cara estava top. Sabe o que ele fez? Ele diz assim, ó, eu vou falar com as minhas palavras aqui, meu baianês, tá? Ele diz assim, ó, ô rei, na moral, não é querendo falar não é pedindo muito não, mas faz a gentileza para nós aí. Tem aqueles menininhos lá, meus colegas, Sadraque, Mesaque, Abidnego, o bichinho está tão isolado lá no canto, né? Está sem moral. Dá uma moral para ele aí, rei. Arruma um serviço para eles aí. Irmãos, Daniel lembrou dos seus amigos, irmãos. Irmãos, eu digo que esse versículo é algo muito lindo, porque nós vemos aqui alguns ensinamentos. Primeiro ensinamento: Deus tinha na vida deles um plano. Por que Deus tem na vida deles este plano? Por causa da lealdade, por causa da fidelidade, por causa da devoção deles a Deus. Deus não iria desamparar, mas Deus precisava de uma oportunidade para projetar aqueles meninos, para honrar aqueles meninos, porque Deus sabia que se aqueles meninos fossem honrados, eles iriam honrar o nome do Senhor. E aqui agora aconteceu, o milagre aconteceu, quando Daniel revela os sonhos e traz a interpretação. A Bíblia nos diz que Daniel foi projetado lá dentro. Ele recebe um cargo de governador. E a Bíblia nos mostra que Daniel lembrou dos seus irmãos, dos seus amigos, pastor Gervásio. Ele lembrou dos seus amigos. Daniel poderia muito bem dizer assim: não, agora eu estou de boa, estou na porta do rei. O que significa estar na porta do rei? Daniel, ele morava literalmente dentro do palácio. Ele estava o tempo todo com o rei. Os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são constituídos em um cargo de muita relevância lá na Babilônia, mas diferente de Daniel, que estava dentro do palácio com o rei. Ou seja, queridos, Deus usa a vida de Daniel, e através de Daniel, não só Sadraque, Mesaque e Abidnego foram abençoados, mas todos aqueles que iriam morrer também. Poxa, dá para ir até mais um pouquinho. Só que você acha que para por aí? Deus, ele é tão maravilhoso. Quando ele confia, quando ele olha para o coração de alguém e vê integridade, irmãos, e vê fidelidade, queridos, Deus faz mais, além daquilo que pedimos ou pensando. Diga assim comigo, prova aí, pastor. Irmão, você não sabe brincar. Diga assim, prova aí, pastor. Daniel capítulo 6. A Bíblia nos diz que agora um outro rei, filho de Nabucodonosor, tem um sonho. Daniel já era governador, irmão, sim ou não? Sim ou não? Daniel já era governador. E ele continua honrando a Deus. Ele continua glorificando o nome do Senhor. Ele passa pela fornalha de fogo, passa pela cova e continua honrando a Deus. E Deus olhando para Daniel. Imagine Deus olhando para Daniel, dizendo para os anjos assim: esse aqui é um cabra retado, podia estar aqui em cima com a gente, mas não ia dar, porque alguém tem que glorificar o meu nome lá embaixo. A Bíblia nos diz que o rei, ele teve um sonho. O que aconteceu? O rei o filho de Nabucodonosor, ele enche a cara de pinga e faz uma festa. E no meio daquela festa, para se amostrar, ele lembra que lá na Babilônia tinham as taças, os utensílios que ele tirou, que eles trouxeram lá de Jerusalém. E a Bíblia diz que o rei
dá um negócio, o cão entra nele, misturou cachaça, né? Eu não sei qual foi a droga que ele usou, mas deu um nerrai nele, e ele disse assim, ó, pega aquelas taças, que era lá do templo de Deus, pega lá, e ele pega a taça, as taças, que foram trazidas do templo de Israel, e ele enche a taça de pinga, enche a taça de cachaça, e começa a distribuir para o povo, e naquele momento, irmãos, uma mão começou a escrever na parede, e quando aquela mão começa a escrever na parede, o rei ficou indignado, porque ele sabia que era algo espiritual, e ele chama agora os magos para interpretar os sonhos. Só que agora Daniel já tinha sido promovido, Daniel estava um nível acima, e ninguém conseguiu interpretar, né? Ninguém conseguiu interpretar aquela visão. E aí o rei indignado ameaça matar o povo. Aí alguém diz assim, ô rei, pera aí, não mate ninguém não, o senhor não pode matar ninguém não, tem jeito, ainda tem solução. Tem um rapaz aqui que chama Daniel, inclusive ele é o chefe dos magos aqui, ele foi constituído chefe dos magos aqui. E o rei disse assim, chame ele. E a palavra do Senhor diz que quando Daniel chega lá, Daniel já chega com força, falando assim, rei, o seu pai foi exaltado por muito tempo, e ele começou a desagradar a Deus, ele matava quem queria matar, ele foi idólatra, e por causa disso, ele foi comer com os bichos, o estado dele se encontrava como se um animal. Você poderia fazer diferente. Irmãos, Daniel não baixou a cabeça, aquilo era profeta, ele não se intimidou, porque estava diante do rei. Ele dá uma dura no rei e diz assim, você poderia fazer diferente, você tinha tudo para ser o melhor rei da Babilônia. Só que agora Deus está mandando eu te dizer que a interpretação daquela visão que você teve é o seguinte: o seu reino será dividido entre os medos e persas. E a Bíblia nos diz que naquele mesmo dia o rei morreu. Só que antes do rei morrer, sabe o que ele fez? Olha aqui, igreja. Antes do rei morrer, ele disse assim, ó, ele faz uma reunião, reúne todos os governadores. Daniel já era governador, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ele reúne os outros governadores, todas as autoridades, e diz assim, ó, a partir de hoje, Daniel, você recebe um cargo acima de governador. Depois de mim, você será a terceira pessoa mais importante aqui no palácio. Ou seja, você não entendeu, queridos, mas Deus já tinha exaltado Daniel, dando a ele o cargo de governador, porque Daniel glorificou a Deus, e Daniel ajudou seus amigos, e agora, ainda que não bastasse, Deus vendo em Daniel que a riqueza, que os bens, que a glória não iria corromper o seu coração. Deus decide fazer muito mais. Deus decide colocar Daniel como uma das pessoas mais importantes ali no palácio, depois do rei. E eu vou dizer para você que naquela mesma noite o rei morreu. E sabe o que aconteceu? Daniel teve um dia de rei, porque para levantar o outro rei, para que os dois reis assumissem, Daniel teve que passar relatórios de tudo que tinha no palácio, e ainda, irmãos, continuou na sua posição, continuou mandando. Sabe por que Deus me mandou trazer essa mensagem nesta noite? Para dizer para você, para dizer para mim, tudo que eu preciso e você precisa está na mão dele. Ele só precisa de alguém que ele possa confiar. Não adianta pedir carro se Deus não confia em você, que ele não dá. Não adianta pedir casa se ele não confia, que ele não dá. Não adianta pedir riqueza se ele não confia em você, que ele não dá.
pedes e não recebes, porque pedes para os próprios deleites. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui, que se tivesse uma condição melhor, hoje não estaria aqui ouvindo esta palavra. Talvez agora estaria no cinema. Talvez agora estaria no Nordeste festejando São João. Que se você soubesse como foi instituído esta festa de São João, você não participaria, nem daria bola. Talvez tem pessoas aqui que têm clamado tanto: Deus me dá, me dá, me dá. Deus, eu quero ser curado. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E Deus não faz. Por quê? Será que Ele confia em você? Quem não lembra da história da aleijada, da irmã que há tantos anos estava aleijada, mas cultuava. Era a primeira crente a chegar na igreja. Era a primeira a chegar, a última a sair. Não perdia um culto. Mesmo na cadeira de roda estava lá. Toda a oração de libertação que o pastor fazia, ela estava na frente. E um dia o pastor se retou. O pastor falou assim: Deus, essa semana eu vou jejuar pela irmã fulana de tal. Não é possível um negócio desse. É a irmã mais crente da igreja, é dizimista, é ofertante, participa de tudo. Está chovendo, ela está na igreja. Está fazendo sol, ela está na igreja. Deus, como é que pode? Eu já orei tantas vezes, o Senhor não libertou aquela irmã. O que custa para o Senhor libertá-la desta cadeira de roda? Já havia muito tempo que o pastor estava orando, campanhas e mais campanhas de oração. Naquela semana o pastor orou, o pastor jejuou a semana inteira. Aliás, de segunda a sexta-feira, o pastor vai para o culto em jejum. Antes de ele subir no altar, dentro do escritório, ele ajoelha e diz assim: Deus, se o Senhor me ama, o Senhor vai levantar essa irmã da cadeira hoje. Resultado, pregou. Depois da pregação, ele chama os enfermos e ele destaca a irmã, diz assim: fulana, pode vir que hoje é o seu dia. A Bíblia a história nos diz que a irmã vai para a frente, ele ora por todo mundo e deixa ela por último. Daqui a pouco ele coloca a mão na cabeça dela e diz assim: Deus, o Senhor lembra da oração que eu fiz, né? Fulano é fiel, Deus, não perde um culto, é íntegra. Deus, se o Senhor me ama, se eu sou homem de Deus, liberta esta mulher dessa paralisia agora. E o pastor com o olho fechado. Daqui a pouco ele está vendo o povo glorificando e ele orando: Deus, faz um milagre, e o povo glorificando. Quando ele abre o olho, era a irmã que já estava, ó. Aí ele diz assim: é, pai, tá vendo que eu sou homem de Deus mesmo? Ah, Deus, ai, ai. Pois é, isso na sexta-feira. No domingo, o pastor esperando a irmã para contar o testemunho. A igreja lotada, porque o acontecimento se espalhou pelo bairro. Rapaz, fulana de tal, que era paralítica, começou a andar na sexta-feira. Deus curou ela, irmão. No domingo a igreja estava lotada de gente. O povo dizia: rapaz, naquela igreja Deus habita, viu? Deus está lá. Aquele pastor é fogo puro. Irmãos, o que tinha de enfermo na igreja no domingo, e o pastor esperando a irmã para contar o testemunho. Nada da irmã. Terça-feira, nada da irmã no culto. E passa-se 3, passa 4 cultos e nada da irmã aparecer. O pastor liga e o telefone caiu na secretária, aquela mulher que falava o idioma da secretária eletrônica. E o pastor: rapaz, o que é que aconteceu com fulana de tal? Belo dia, o pastor encontra ela no mercado. Fulana, cadê você, minha irmã? Minha irmã, a senhora sumiu. Por que a senhora nunca mais foi na igreja, irmã? Ela falou: olha, pastor, eu vou lhe contar a verdade, viu? Quando eu era casada, eu tinha um sonho. E porque eu era casada, meu marido não me permitia realizar esse sonho. O pastor disse: que sonho era esse, minha? Ela falou: pastor, meu sonho era pular o carnaval.
Só que aí eu fiquei paralítica. Meu marido me abandonou. E o meu sonho foi por água abaixo. E eu falei para Deus que antes de eu morrer, eu queria que esse sonho fosse realizado. E o pastor falou, ela falou, pastor, eu gostei tanto que qualquer dia desse aí eu volto lá na igreja para fazer uma visita. Você entendeu, irmãos? Melhor se ela tivesse permanecido aleijada. Por isso que Deus não queria curar aquela irmã. Ela ganhou a cura, mas perdeu a salvação. E outro, aquele pastor vai pagar um preço terrível. Sabe por quê, irmãos? Porque colocou o nome do Senhor, colocou o plano de Deus à prova. Não era plano de Deus curar aquela irmã. Deus sabia que aquela irmã, se fosse curada, iria para o mundo. Ou seja, tudo que eu preciso, tudo que você precisa, está na mão do Pai. Agora a pergunta é, será que Ele confia na gente? Será que você está preparado para receber a notícia daquele parente que morreu e deixou um testamento dizendo que parte da herança dele iria ser para você? Eu esperei isso, irmão. Meu pai me abandonou com 9 meses de idade. Apareceu, eu tinha 42 anos. Quando minha mãe falou, Edmilson. Edmilson era o nome que ela me chama, entendeu? Edmilson, teu pai apareceu. Eu fiquei alegre, irmão. Eu falei, rapaz, no mínimo ele deve estar milionário. Agora eu estou bem. Pois é, irmão. Quando eu vi o meu pai, pela chamada de vídeo, eu até desanimei. O bichinho todo acabado, doente. Eu falei, oh meu Deus do céu, pelo menos cura. Não tem nada. Eu achei, irmão, né, que o velho ia aparecer rico, né, ia deixar um Nerrai para mim, né, nada, coitado, liso, leso, né, doente. E meu pai, infelizmente, irmãos, infelizmente ele partiu. Eu nem tive o prazer de dar um abraço, só conheci pelo vídeo chamada, né? Irmãos, será que estamos preparados para o que Deus tem para nós? Será que você está preparado para o que Deus tem para você? Se prepare. Deus, Ele precisa de quem Ele possa confiar. Se Ele confiar em você, se Ele olhar para você, olhar para mim, ver integridade, ver lealdade, ver devoção, pode ficar tranquilo. Se é carro, se é casa, se é móvel, se é um casamento bem sucedido, se é empresa, o que você quiser aqui nessa terra, Ele vai te dar. Mas Ele precisa confiar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Você que tem promessas de Deus. Você que tem promessas de Deus. Que tal se agora, que tal se nesta oração, abrimos o nosso coração para o Senhor e dizermos para Ele, Deus, tira a arrogância, tira a prepotência, tira esse meu jeito ruim de tratar as pessoas. Deus, me ajuda a ser íntegro, me ajuda a ser fiel, me ajuda a ser leal. Que tal se nós fazemos uma oração mais ou menos assim? O que eu preciso, o que tem para mim, está na mão do Pai, querido, querida. O que tem para mim está nas mãos do Senhor. E eu creio que nesta noite Ele pode desatar isso. Nesta noite Deus pode destrancar isso. Ele só precisa olhar para dentro de nós. Ele só precisa olhar para dentro de mim e de você. E saber que se Ele me der, eu vou continuar fiel. Se Ele fizer,
eu vou continuar fiel. Que tal se você fazer um pacto com o Senhor nesta noite? Que tal se você fizer um pacto de fidelidade, de consistência nesta noite com o Senhor? Que tal se nesta noite a gente disser para Deus: Deus, até aqui eu não fui tão equilibrado espiritualmente, mas daqui para frente eu vou mudar e mudar. Que tal se nós fizermos isso? Se isso for verdadeiro, o mais cedo possível, você estará de posse do teu sonho, querido. Porque isso é da vontade do Senhor. Abençoar os seus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra nos ensina que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal e pedimos para os nossos próprios deleites. Tem pessoas, meu Pai, que elas querem só para si, e quando elas recebem, elas não te glorificam. Meu Deus, tem pessoas que nem testemunham do que o Senhor faz. Meu Deus, nesta noite nós ouvimos a tua palavra e nós aprendemos que quando nós somos devotos ao Senhor, que quando nós somos leais, quando somos fiéis, meu Deus, ao Senhor, o Senhor realiza sonhos, o Senhor realiza projetos, o Senhor, meu Deus, faz milagres. Foi assim que aconteceu na vida de Daniel. Daniel era íntegro, Daniel era sincero, Daniel, meu Pai, não era uma pessoa desequilibrada espiritualmente, era uma pessoa consistente. E a tua palavra nos diz que ele foi exaltado, e quando ele foi exaltado, ele pediu também a bênção para os seus amigos. Meu Deus, quantas pessoas elas querem ter, mas elas não querem dar. Muitas pessoas querem ter, mas elas não têm um coração abençoador. Meu Deus, tem pessoas que têm até condições, mas elas não se submetem a trazer uma cesta básica para a igreja. Ela não ajuda ao próximo, elas querem tudo para elas. Meu Deus, é a tua palavra quem diz que muitas não recebem porque elas querem para os seus próprios deleites. Mas nesta noite ouvimos a tua palavra e nós entendemos, meu Deus, que precisamos mudar. Aprendemos, meu Pai, nesta noite, que se nós tivermos um coração devoto a Ti, se o Senhor confiar em nós, meu Deus, o Senhor vai nos dar, e nós vamos abençoar aqueles que precisam, aqueles que são menos favorecidos. Eu sei que eu estou aqui, meu Pai, diante de pessoas que já eram para ser grandes empresários, de serem grandes pastores, serem grandes ministros, serem pessoas de autoridade, serem pessoas de posição na sociedade, mas talvez, meu Deus, esta pessoa é egoísta, ou se não é egoísta, é desequilibrada espiritualmente. Pessoas que querem receber, mas depois que receber, vão esquecer do Senhor. Meu Deus, purifica o meu coração, purifica o coração desta pessoa. Meu Deus, muda o nosso coração e realiza os nossos sonhos. Contempla o coração desta mulher, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Se o Senhor vê lealdade no coração dela, no coração dele, realiza, meu Deus, esse grande projeto, realiza este grande projeto, e esta pessoa vai te glorificar, e o teu nome será exaltado, assim como Daniel exaltou o teu nome. Cumpre na vida desta pessoa a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus.